E o Corinthians é campeão depois de quase 6 anos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o título e fala também da declaração importante de Ramon Dias, colocando a sua permanência em dúvida. Te atualizo também sobre o Palmeiras com mais um vice-campeonato e Rafael Veiga preparando as malas para ir embora. Falo também sobre um movimento de atletas da seleção brasileira pedindo a contratação do técnico Tite. Para completar, o São Paulo pagando parte da dívida que tem com o clube da Série A. Te atualizo também sobre Daverson, novo reforço do Fortaleza. Tem Renato Kaiser na mira de 3 clubes brasileiros, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com uma sugestão na Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa sexta-feira vou fazer uma aposta múltipla com 2 jogos. Preciso da vitória do Bayer Leverkusen em casa contra o Bochum e da vitória do Benfica fora de casa contra o Gil Vicente. Campeonato alemão, campeonato português, a soma desses 2 resultados tá pagando R$ 1,71, coloquei R$100 para voltarem R$ 171. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só depositar qualquer valor e você já vai estar habilitado para apostar, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Daniel Alves. Nessa sexta-feira, o Tribunal Superior da Catalunha absolveu o ex-lateral direito da seleção pelo crime de agressão sexual. Ele respondia em liberdade depois de ter sido condenado a 4 anos e meio de prisão. Liberdade era condicional. O Tribunal Superior, que é composto por 3 mulheres e um homem, entendeu que as denúncias feitas pela mulher apresentavam uma série de lacunas e eram inconsistentes, até por isso o Daniel Alves está livre de qualquer risco de nova prisão. Já o Otávio, volante que pertence ao Fluminense, acaba de ser contratado junto ao Galo, rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais na temporada. Foram apenas 6 partidas com a camisa do Flu, que pretende usar até 11 de abril, quando se encerra a janela, para buscar um substituto. Preciso contar também que o CEO do Santos, o Pedro Martins, admitiu sondagens pelo Pituca, mas disse que a ideia do Peixe é não liberar o volante. Tudo em nome do equilíbrio do elenco, até porque ele faz funções que poucos jogadores dentro do grupo santista são capazes. Preciso te contar agora que Renato Kaiser, centroavante do Fortaleza, interessa a 3 clubes da Série A. Ao Vitória, ao Vasco e ao Juventude. E a chance de o Renato Kaiser sair do Fortaleza depois da contratação do Daverson é enorme. Daqui a pouco eu falo sobre o Daverson, deixa eu só te atualizar sobre a situação do Kaiser. 29 anos de idade, mais reserva do que titular, ele tem jogado menos do que o Lucero. Temporada atual de 11 jogos e 3 gols. Tanto Vitória, quanto o Vasco, quanto o Juventude procuraram o Lion oferecendo uma proposta de empréstimo até o fim da temporada. O Fortaleza afirmou que não tem a intenção de negociar o atleta por empréstimo. A única condição aceita pelo Fortaleza, venda em definitivo a pedida de 8 milhões de reais, mesmo valor que havia sido gasto quando da compra do atleta. Importante contar que Vasco e Juventude não sinalizaram uma nova proposta. O Vitória apresentou a condição de uma oferta em definitivo com pagamento de 4 milhões de reais em 24 parcelas. Ainda não temos a resposta do Fortaleza. Só para completar, desde que foi comprado pelo Lion, Renato Kaiser disputou 53 jogos com 10 gols e 2 assistências, números que também incluem o empréstimo do atleta para um outro clube na temporada passada. Agora sim, bora falar sobre Daverson, centroavante que é novo reforço do Fortaleza. Já havia contado para vocês no início da semana o quanto o Daverson estava pressionando os dirigentes do Galo para fazer o negócio. Na noite dessa quinta-feira o martelo foi batido, operação que vai gerar na casa dos 7 milhões de reais. Daverson havia sido comprado do Cuiabá por 4 milhões e o contrato do centroavante de 33 anos se encerrava em dezembro desse ano. Ótima venda na minha avaliação, feita pelo Galo. Você compra por 4, vende por 7, um jogador cujo contrato se encerra em pouco mais de 8 meses. A partir da metade do ano, inclusive, o Daverson já poderia assinar um pré-contrato.
Curiosidade é que o Cuiabá, que havia vendido o Daverson para o Galo, só recebeu a primeira parte do pagamento e agora vai ter de aguardar pelas quitações do Fortaleza em relação ao Galo para receber esse dinheiro. Ah, só para completar, muito torcedor do Atlético me perguntou durante a live dessa quinta-feira se o Pochettino ainda tem chance de ser contratado e a resposta é não. Apesar da pedida do Cuca e da concordância do Fortaleza em envolver o Pochettino numa troca com o Daverson, não houve acordo porque Rodrigo Weber, que é o chefe do SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, descartou a contratação do Pochettino. Ele entende que o jogador teria pouco a acrescentar no elenco do Galo, posição ou opinião que confronta com a do técnico do Atlético. E os acionistas do Galo preferiram ouvir o chefe do SIGA do que o treinador, para mim, algo meio inusitado. Hora de falar sobre o São Paulo na pior crise financeira de sua história, dívida próxima a R$1 bilhão, prejuízo na temporada passada superior a 289 milhões de reais. Ainda assim, São Paulo conseguiu pagar nos últimos dias parte de uma pendência que tem com o Grêmio pela compra do Ferreira. A operação havia sido fechada em $2,5 milhões e o Grêmio vinha cobrando bastante, com direito inclusive a uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O tricolor paulista depositou nos últimos dias $1,4 milhão ou 8 milhões de reais na conta do Grêmio, referentes a quase metade dessa quitação. Na teoria, você comprou por 2,5, tá pagando 1,400, você pagou mais da metade. Só que com juros e correção monetária, São Paulo já sabe que vai ser obrigado a desembolsar mais ou menos 16 milhões de reais. Já pagou metade, a outra metade vai ser paga assim que o São Paulo tiver um pouco mais menos dificuldade com o seu fluxo de caixa. Antes de receber essa grana, o Grêmio ainda chegou a fazer uma sugestão ao São Paulo, abatendo parte dessa dívida com a transferência em definitivo do zagueiro Arboleda. São Paulo considerou a proposta ruim, manteve o Arboleda e ficou de fazer essa quitação de parte da dívida em relação ao Ferreira. Jogador que até agora não conseguiu se tornar protagonista no tricolor paulista. Ferreira até teve alguns bons jogos, mas não é titular e não tem sido peça-chave como se imaginava. Antes de mudar de assunto, deixa eu só explicar a reintegração do Luan ao elenco principal. Tem muita gente imaginando que o Luan a qualquer momento pode jogar pelo time de cima, o que não é verdade. Tanto é que o São Paulo acabou de enviar a lista com 50 atletas inscritos na Libertadores da América e o nome do Luan não consta. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte tricolor que disse que o Luan passa a treinar no mesmo turno dos demais. E é só isso. Antes ele vinha treinando separado. São Paulo talvez tenha tomado essa decisão com medo de um processo do Luan que poderia obrigar o São Paulo a um pagamento milionário na justiça. Bora falar agora sobre o Flamengo e a renovação do contrato de Gerson. Meio-campista acertou na última quarta-feira a extensão do seu vínculo com o Fla, que terminaria em 2027 e agora vai até 2030. É o jogador de linha do Flamengo com o contrato mais longo, embora ele não tenha conseguido se tornar o jogador mais bem pago do elenco rubro-negro. Gerson ganhava na casa de R$1 milhão por mês e vai ter um salário pouco superior a R$1,5 milhão, abaixo, por exemplo, de Bruno Henrique e Alexandro, que são os atletas mais bem pagos do grupo, ganhando algo na casa de R$1,8 milhão. Gerson também tem algumas bonificações previstas no contrato, elas estão atreladas a metas individuais e também coletivas. O fato de ter um contrato super extenso até 2030 também garante um pouco mais de conforto ao capitão, que recentemente recusou proposta para jogar no Zenit, oferta que garantiria ao Flamengo cerca de 30 milhões de euros. Com o problema do Gerson resolvido, resta agora a questão envolvendo o Arrascaeta, mas não há pressa por parte do Flamengo para prorrogação do vínculo do atleta que se encerra em dezembro de 2026. Também quero contar que o Flamengo cogita romper seu contrato com a Libra, um dos grupos criados para representar os clubes nas discussões em relação a direitos de transmissão. Tudo porque o BAP, o atual presidente, entende que seu antecessor Rodolfo Landim fez um péssimo negócio. O Flamengo imagina uma perda de até 500 milhões de reais num contrato de 5 anos, ou seja, 100 milhões de reais a menos por temporada. O Flamengo tinha no vínculo anterior uma série de garantias mínimas que faziam do seu o melhor contrato do futebol brasileiro. Para fechar com a Libra, o Flamengo abriu uma série de concessões e está praticamente como os demais. A projeção da Libra é de que o Flamengo fature algo na casa de 220 milhões de reais por ano,
O Flamengo estima que pode receber cerca de 140 milhões de reais por temporada. E a consequência disso é que o BAP começa a fazer movimentos para sair da Libra e se transformar em mais um membro da Liga Forte União, a grande concorrente da Libra. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Rafael Veiga. Será que ele disputou nessa quinta-feira sua última final com a camisa do Verdão? Se sim, foi uma final para se esquecer. O Veiga perdeu um pênalti na reta final da partida, quando o jogo estava em 0-0. O gol do Veiga garantiria a decisão por pênaltis. Palmeiras e Corinthians empataram na Neoquímica Arena em 0-0, como no jogo de ida. No Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0, o Timão se sagrou campeão. Daqui a pouco eu falo sobre o título do rival. Quero explicar um pouquinho do contexto de Rafael Veiga e a perspectiva de saída na metade do ano. O empresário do Veiga, o André Cury, revelou que existe um acordo entre as partes, Palmeiras e o jogador, para que ele vá embora na metade da temporada. Abre aspas para o André Cury: a gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho, mas não sei se eles vão cumprir com essa promessa, fecha aspas, disse o André Cury em uma entrevista recente. O empresário do jogador também assegura que Inter de Milão e Milan são dois dos interessados entre vários clubes europeus que monitoram os passos do jogador palmeirense. O Veiga disse que não tem pressa para sair. Essa declaração foi dada depois da eliminação do vice-campeonato paulista, abre aspas, pro atacante, pro meio atacante no caso, né? Minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Sou muito feliz no clube, tive outras oportunidades para sair e em todas elas não deu certo, fecha aspas. Só para completar o noticiário alviverde, decepção, frustração e irritação são palavras que estão no dicionário do palmeirense nessa sexta-feira, até porque o Palmeiras emplaca seu quarto torneio seguido sem taças. Foi assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América do ano passado e agora também no Paulistão de 2025. Verdão desperdiça a chance de faturar um inédito tetracampeonato paulista. Eram 3 taças consecutivas, o Corinthians acabou com essa possibilidade. Preciso te contar agora que o Timão, campeão paulista, pode ficar sem Ramon Dias. E foi o próprio técnico quem levantou essa suspeita em entrevista coletiva no Allianz Parque depois do 0-0 contra o rival. Corinthians corria enorme risco de ver seu técnico demitido em caso de vice-campeonato, mas com a conquista de um título que põe fim a uma fila de quase 6 anos, certamente o tema demissão do Ramon Dias foi descartada pelas próximas semanas, para não dizer meses. Só que, na entrevista coletiva, o Ramon disse o seguinte, abre aspas, uma conquista com muita dificuldade, espero que sirva para que a equipe continue crescendo com a gente ou com outro treinador. Declaração que chamou a atenção e que mostra que o Ramon se incomodou com a série de especulações sobre a possibilidade da demissão dele e também do seu filho Emiliano Dias em caso de vice-campeonato. Ramon correu riscos de demissão no ano passado, quando ele consegue de forma até mágica uma recuperação, escapa, o time se salva do rebaixamento e consegue a classificação para a Libertadores, e foi justamente a queda na pré-Libertadores contra o Barcelona que aumentou demais a pressão por uma demissão para agora. Esqueçam essa história de dispensa. Ramon Dias vai continuar apesar desse discurso que coloca dúvidas sobre seu futuro. Ramon não vai pedir demissão, nem vai abrir mão do bom dinheiro que tem para receber daqui até dezembro, quando se encerra seu contrato. A pressão pela demissão dele certamente diminui e agora há prazo e tempo para que ele continue tocando o projeto. Só para completar, queria colocar mais declarações de participantes dessa competição. O Ramon Dias diz o seguinte depois do jogo: estou muito feliz. No momento em que cheguei era uma situação difícil. Tiramos o time do rebaixamento e em 6 meses saímos campeões. Só tenho a agradecer. Mais algumas curiosidades sobre esse título paulista. Com a conquista, Memphis Depay garante seu 3º bônus desde que foi contratado pelo Corinthians. Ele vai ganhar 4 milhões e 700 mil reais de prêmio pelo título. O contrato prevê 4 milhões e 700 mil para cada taça. Ele também já havia assegurado 1,5 milhão de bônus quando bateu 15 participações em gol e mais 1,5 milhão de bônus quando completou 20 participações em gol. A última história curiosa que eu queria dividir com vocês é sobre Matheus Bidu, que saiu do estádio diretamente para o hospital, onde foi acompanhar o nascimento do seu filho. A esposa grávida dá à luz nessa sexta-feira.
Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Existe um grupo de atletas da seleção brasileira que se mobilizou nas últimas horas para defender a contratação de Tite para a seleção. Nessa sexta-feira, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, se reúne com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano. Existe uma chance real de ambos serem demitidos nas próximas horas. A ideia do Edinaldo é trazer um técnico estrangeiro, mas alguns dos líderes do elenco gostariam do retorno do Tite, que havia deixado a seleção depois do fim da Copa do Mundo de 2022. Posso assegurar que um dos maiores interessados na contratação do Tite é Neymar. O Neymar já disse para várias pessoas próximas que tem no Tite o melhor técnico com quem ele já trabalhou. E pro Neymar, a situação é ainda mais especial agora, porque se o Ancelotti não se acertar com a seleção, existe uma chance real da contratação de Jorge Jesus, com quem Neymar teve uma briga forte no mês de janeiro. Essa briga aconteceu no Al Hilal, diante de vários outros jogadores. O Neymar chegou a chamar o Jorge Jesus de traíra, porque ele havia dito uma coisa na virada do ano e fez outra completamente diferente. A promessa do Jorge Jesus para o Neymar é que ele seria utilizado, que ele não precisava se preocupar. Algumas semanas depois, o Jorge Jesus foi para uma entrevista e afirmou que o Neymar não tinha mais capacidade de jogar em alto nível e que o Al Hilal estava o colocando para fora do clube. Pois bem, esse episódio faz com que o nome do Tite, pelo menos entre atletas da seleção brasileira, ganhe força. Mas na CBF esse nome não havia sido discutido até então. Vamos ver o peso que esses atletas têm diante do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Só para completar, Jorge Jesus tem trabalhado muito nos bastidores para se tornar o técnico da seleção. Ele já mandou alguns recados para representantes da entidade, afirmando que topa inclusive pagar sua multa rescisória no Al Hilal, para que ele possa deixar a Arábia Saudita e se tornar o comandante da seleção brasileira. E você, o que pensa sobre Ancelotti, sobre Tite, sobre Jorge Jesus? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!